Olá, amados irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos hoje no dia 20 de outubro, quarta-feira, da 29ª semana do Tempo Comum. Mais uma vez, somos convidados a acolher a palavra de Deus, abrir o nosso coração e pedir ao Senhor, Deus da vida, que nos fale em nossa vida, fale em nosso coração e que a palavra que será acolhida por cada um de nós conceda frutos de amor em nossa vida e na vida de nossos irmãos e irmãs. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos novamente no dia de hoje refletindo a partir do Evangelho de São Lucas o sentido de vigiar e esperar em Deus. No dia de ontem, a palavra nos convidava a estar atentos com a chegada do Senhor que vem de uma festa de casamento. E ao encontrar os empregados que se encontram acordados, ele mesmo toma esta realidade de serviço, de servo, se cinge e procura servir os seus empregados. Lembramos e tomamos consciência, esta foi a iniciativa de Deus na história, na nossa história. Porém, aqui, São Lucas faz questão, pelos ensinamentos de Jesus, a aprofundar ainda mais o sentido do vigiar. Vamos então observando por partes este convite profundo de ficar atento, de vigiar, de estar disposto a perceber o horário que o dono da casa. Aqui, não mais o dono da casa, mas a imagem do ladrão que vai chegar. Se soubesse, ficais certo, se o dono da casa soubesse em que horas que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Então, esta vinda inesperada do Senhor se dará como um ladrão,
ou como um dia inoportuno. Não sabeis o momento nem a hora. Por isso precisas ficar atento, precisa estar constantemente atento. Isso nos leva a perceber uma realidade possível dentro da comunidade lucana. Paramos para pensar. São Lucas é discípulo de São Paulo apóstolo. Paulo, por diversas vezes às comunidades, ia exortando aos irmãos de comunidade para que confiassem e esperassem em Deus. E havia uma situação um pouco complexa nas comunidades. Vamos pensar. Todos tinham, naquele contexto, logo após a morte de Jesus, passado ali 30 anos, 50 anos, 60 anos, tinha esta visão de que a segunda vinda de Jesus daria de uma forma imediata, porém, sem saber o momento, a hora, o dia em que isso aconteceria. O que isto acontece? O que isso se dá, muitas vezes? Bom, se isto é algo que vem sendo propagado e ensinado pelas comunidades, então passou 30 anos, o Senhor não voltou. Passou 40 anos, o Senhor não voltou. Passou 50 anos, o Senhor não voltou. 60, 70, 80 anos, o Senhor não voltou. Qual a atitude? O que pode acontecer? Muitos desanimam. Muitos se entregam não, o Senhor não veio até agora, então vamos deixar, vamos correr a nossa vida, não vamos nos preocupar. Portanto, São Lucas, ele de certa forma, também, assim como São Paulo, vai provocando a comunidade a não se acomodar. Mas é necessário estar atentos. São Pedro se questiona, mas Senhor, esta vigilância, procurar estar atento ao momento oportuno e favorável da sua vinda em nossa vida, isso é falado para nós ou para todos? E então Jesus muda um pouco o sentido e fala do empregado que está sob a responsabilidade de seu patrão. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo como? Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Então, aqui, de certa maneira, já pontua ou nos deixa claro esta necessidade do serviço, de servir os irmãos. O administrador fiel, que é o próprio Senhor, coloca alguém à frente, alguém para estar cuidando, para estar ali. O próprio chefe, o próprio Senhor, ele coloca à sua frente um administrador fiel e prudente para cuidar. Aqui nós precisamos entender, possivelmente no primeiro momento, está de certa forma ponderando a responsabilidade dos apóstolos. Contudo, todo batizado é convidado a viver a mesma realidade. Se não para a comunidade como um todo, mas para a pequena comunidade, para a nossa casa, em primeiro momento, se recorde, todo casal, quando celebra um matrimônio, como sinal do amor e da graça de Deus em suas vidas, como esta aliança fecunda e indissolúvel do amor de Deus, ela assume também, o casal, a família assume um compromisso, o compromisso de cuidar da sua prole, da sua casa. Cuidar, proteger e educar. Portanto, esta responsabilidade se dá tanto no âmbito maior como também no âmbito menor. Todos somos convidados a servir, a ser administradores fiéis e prudentes para alimentar no momento certo aqueles que o Senhor nos confiou. Alimentar como? Com a palavra amiga, com o próprio Evangelho, com a presença, sendo presença de Deus na vida dessas pessoas. Portanto, isso é uma responsabilidade de todo batizado.
Então o Senhor coloca duas ocasiões. Podemos assumir isto plenamente ou podemos ignorar isto. Mas há um porém. Aquele que tem consciência ao ignorar terá um castigo muito severo. Aquele que talvez não tinha consciência, mas também viveu, de certa forma, a falta do compromisso para com o irmão, será e terá um castigo menos severo. Mas, padre, que castigo é este? Vamos pensar na capacidade do amor, a capacidade de amar e ser amado. Quanto mais se ama, mais se é amado. Quando ignoramos isto, quando não nos comprometemos em viver o amor, de certa forma, vamos perceber que diante de Deus não teremos este amor correspondido. Porque Deus não nos ama? Não. Porque não fomos capazes de ir alargando o coração para acolher plenamente a graça de Deus, o amor de Deus que é derramado em nossas vidas. Portanto, o administrador fiel e prudente que procura corresponder a esta realidade, vive plenamente este amor, tem o coração alargado, consegue ser preenchido plenamente e encontra uma felicidade profunda em Deus. Quem, sabendo disto, procura ir se fechando, ir procurando viver uma arteriosclerose do coração, endurecendo o coração, não terá a graça de uma felicidade plena diante de Deus. Oxalá o Senhor nos livre, se um dia talvez incorrermos um pouco nesse caminho, de não viver totalmente o fechamento do coração, mas que possamos amar e servir. Olha que palavra tão dura diz a palavra aqui para nós. O Senhor daquele empregado, o empregado que não procurou ser fiel a isto. Meu patrão está demorando, ele pensa dessa forma, e começar a espancar os criados, as criadas, a comer, a beber e embriagar-se. O Senhor daquele empregado chegará num momento inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. O que é o destino dos infiéis? É não gozar plenamente do amor de Deus, ou seja, é não viver a capacidade da santidade, não se unir plenamente a Deus. Peçamos ao Senhor esta graça, que Ele nos permita ser, portanto, administradores fiéis, prudentes, que procuram estar cuidando da casa que o Senhor nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.